Lembrando novamente, né, as características de uma grandeza vetorial: intensidade, direção e sentido. Intensidade se refere a número, a direção se refere a uma reta e o sentido a seta. Então, olhando bem a telinha aí, vocês verem que vocês têm dois vetores de início, né? O vetor A e o vetor B. Os dois vetores, eles têm a mesma direção, que é horizontal, e o mesmo sentido. Neste caso, tendo dois vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante, que é o resultado, é a soma dos dois vetores. Então, você pega o vetor A mais o vetor B e dá o vetor S, que é o vetor resultante. Ok, Vestman. Então, observe aí na telinha que você tem aí o tamanho do vetor, a sua intensidade, né? No caso, o vetor aí está o seu módulo ou intensidade, ok? Observe que o vetor B é maior do que o vetor A, então significa que ele tem o módulo do vetor B é maior do que o do vetor A, deixa eu só apagar aí. Então, o módulo do vetor B é maior que o vetor A e eles estão na mesma direção. Qual seria essa direção? Tanto A como B estão na direção horizontal e estão no mesmo sentido, todos dois estão apontando para a direita. Então, se eu pedir o vetor S soma o vetor A mais B, então a gente aprende em sala de aula que é só colocar um ao lado do outro, origem com extremidade, vai me sobrar uma origem, vai me sobrar uma extremidade, e esse aí é o vetor soma, ok? O aluno, no primeiro ano, quando ele vê isso, né, no final do ensino médio, ele sente alguma dificuldade, mas quando ele estuda força fica mais fácil. Se você tem uma pessoa que aplica uma força de 30 newtons, né, e outro que aplica uma força de 40, um pouco maior. Então, se os dois estão, por exemplo, empurrando um carro no mesmo sentido, então a força resultante vai ser a soma. 30 mais 40 vai dar exatamente 70 newtons. Então, quando você tem duas pessoas empurrando um carro, se torna mais fácil, porque eles estão aí na mesma direção e no mesmo sentido. Então, você vai ter um vetor resultante aí, ok? Então, lembrando também que esse vetor soma entre dois vetores quaisquer, A e B, tá? O máximo que pode existir é exatamente quando eles estão nessa condição. O maior vetor resultante que pode acontecer na soma entre dois vetores A e B é exatamente quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, que vai somar todos os seus módulos, ou seja, 30 mais 40, no exemplo que eu botei, vai dar 70. Então, entre esses dois vetores A e B, se A tivesse um módulo de 30 e o B tivesse um módulo de 40, o máximo que pode dar é 70, e é quando eles estão nessa condição, na mesma direção e no mesmo sentido, eu tenho um vetor soma os dois e é a máxima. Então, você jamais vai ter um vetor com 30 e outro com 40, você jamais vai ter um resultado de 90, você jamais vai ter um resultado de 110, por qualquer que seja a sua direção e o seu sentido, você vai sempre encontrar um módulo menor do que 70, porque 70 é o máximo. É nesse caso aí que você pegou A e B e que eles estão na mesma direção e estão no mesmo sentido. Quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, basta somar. Então, se A, por exemplo, for 30 e B, por exemplo, for 40, o vetor soma vai dar um módulo de 70, porque eles estão na mesma direção horizontal e no mesmo sentido, apontando para a direita, ok? Professor Luiz Carlos, professor Pipoca, e se eles tivessem sentidos contrários? Então, o professor Pipoca explica aí para vocês. Bom, gente, prestando bem atenção aí, você olha que o vetor A e o vetor B, eles têm a mesma direção. Enquanto o vetor A aponta para a direita, o vetorzinho B aponta para a esquerda. Ou seja, eles dois têm a mesma direção, porém os sentidos são contrários. Um para um lado, o outro para o outro. Neste caso aí, você vai fazer uma subtração, ok? Você pega o vetor maior e diminui do vetor menor. Aí você tem o vetor resultante, que é o resultado, que é o vetor soma. Ok? Então, se B, por exemplo, fosse 40 e A fosse 30, né? O vetor soma, nesse caso aí, vai ser o maior menos o menor, vai ser 40 menos 30, que vai dar um módulo de 10. Observe que esse aí seria só 10. Enquanto na questão passada, ó, o S, se um era 30, o outro era 40, o S, os dois estavam no mesmo sentido, ó, eu somei 30 mais 40 deu 70, o S está aqui, foi enorme, ó.
Nesse outro caso, não, o S ficou aí de preto bem pequenininho, tá vendo? Então, eu subtraio. Ah, professor Luiz Carlos, o aluno no primeiro ano, às vezes, tem essa dificuldade, porque ele vê logo vetores e ele não vê a sua aplicação, como, por exemplo, em força. Mas se tem aqui um carro, você empurra desse lado do carro com 30, o outro empurra do outro lado com 40, então eles estão empurrando em sentidos contrários, então o vetor resultante vai ser 10. Então, o maior menos o menor, 40 menos 30. Se os dois empurram o carro no mesmo sentido, para cá, para cá, para cá, se os dois estão empurrando um carro no mesmo sentido, um empurra com 30, o outro eu vou lhe ajudar e empurra com 40, 30 mais 40 vai dar 70, tá certo? Agora, se um empurra para um lado e o outro empurra para o outro, então eu vou diminuir. Então, se um é 30 e o outro é 40, o resultado vai ser 10. Por isso, olha aí na telinha, ó. Olha aí na telinha, o S foi pequenininho, 10. Enquanto o A, por exemplo, era 30, o B era 40, por exemplo, o A deu 10, porque foi o maior menos o menor, ok? E tem um caso importante, né, professor? Que é quando eles formam um ângulo de 90 graus. O professor Pipoca vai falar aí para vocês e eu mostro já o desenho. Bom, aí digamos que você tem dois vetores agora. Um na horizontal e o outro na vertical. E aí, professor, como é que vai fazer? Quando tem os dois no mesmo sentido, com a mesma direção, soma-se. Quando tem o mesmo sentido, mesma direção em sentido contrário, subtrai. E se um tiver uma direção vertical e o outro direção horizontal, o que fazer? Bom, existe um caso específico. Se tiver um ângulo de 90 graus, a força resultante, você vai usar a regra do paralelogramo, ou nesse caso, fica bem prático com Pitágoras, né? Então, olha aí, o professor desenhou, olha, o resultante é, preste bem atenção aí, olha, você viu o vetor A, tá vendo o vetor A? O vetor A aí está aqui, está na horizontal, enquanto o vetor B está para onde? O vetor B, ó, vertical. E aí, qual é essa resultante? Aí, você vai usar a regra do paralelogramo, que nesse caso vai ser Pitágoras, para descobrir a força resultante. Vamos lembrar um pouquinho Pitágoras, né? Bom, Teorema de Pitágoras. O que é que esse teorema diz? Diz o seguinte, que, olha aí, ó, o resultante ao quadrado vai ser igual ao vetor A ao quadrado mais o valor do vetor B ao quadrado, ok? Um exemplo disso aí, ó, tá vendo? Função inversa, tá vendo? A potência se transformou em raiz. Então, S é o quadrado. O quadrado do S se transformou numa raiz. Função inversa foi para o outro lado, se transformando em raiz. Ok? Então, aí, tem um exemplo aí, exemplo bem prático aí. Digamos que o vetor A, que estava na horizontal, ele tem o valor de 3 unidades. Enquanto que o vetor B, que estava na vertical, ele tem valor também de 3 unidades. E aí, professor? Não pode somar, não pode subtrair. O que é que se faz? Teorema de Pitágoras. Vai. A soma vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, que é o A, mais 4, que é o vetor B, ao quadrado. Neste caso, a soma vai ser igual a raiz de 9 mais 16. Raiz de 9 mais 16, 25. Raiz de 25, 5 unidades. Então, o vetor ficou na diagonal, lembrando, o vetor resultante ficou na diagonal e tem o valor de, neste caso aí, em que o vetor A é 3 e o vetor B é 4 unidades, o vetor resultante deu 5 unidades. Ok, pessoal? Vai para cá, para cá, para cá. Então, observe que quando eles estavam na mesma direção e mesmo sentido, a gente somou. Foi o máximo. Então, por exemplo, se fosse 3 e 4, daria 7. No sentido contrário, nós vimos que diminui 4 menos 3, 1. No caso de 90 graus, deu 5. Então, o máximo que dá é a soma, 3 mais 4, 7. O menor, o mínimo, né, é quando eu diminuo, 4 menos 3, 1. E o resto vai dar entre 1 e 7. Foi no caso aí de 90 graus que deu 5, entre 1 e 7. Quando eu tenho dois vetores que eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou ter o máximo, que é a soma dos dois. No caso, se fosse 3 e 4, o máximo seria 7. O mínimo vai ser 4 menos 3, 1. Então, todos os resultados, no caso de 3 e 4, vai dar no intervalo de 1 a 7. Você jamais vai marcar 8, 9 ou 10, ok? Então, pensando nisso aí, o professor
Pipoca, Edilson Pipoca, vai ler uma questãozinha aí para vocês, para concurso e para o Enem. Dá uma lidinha aí, professor. É uma questão muito bem elaborada. Ela falou assim para a gente: num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidade, 12 newtons e 8 newtons. Uma possível intensidade da resultante será A, 22 newtons, B, 3 newtons, C, 10 newtons, D, 0, E, 21 newtons. O professor Luiz Carlos agora vai resolver essa questão para vocês. Para cá, vestibulando. Então, vestibulando, o que é que acontece? Nós temos aí um caso em que ele não deu nem direção nem sentido. Mas o que foi que nós falamos? Se eu tiver dois vetores, no caso de 12 e 8, então, como ele não deu direção nem sentido, ele pediu uma possível resposta. Então, o que é que eu tenho que saber? Se é 12 e 8, se ele estiver na mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. Então, se um estiver empurrando o carro com 12 e o outro estiver empurrando com 8, 12 mais 8, 20. Então, a maior força que pode acontecer é 20. Se tiver um empurrando de um lado e um outro do outro, 12 de um lado e o outro no sentido contrário de 8, eles vão entrar em choque, é um contra o outro. Então, vai ser o mínimo possível, vai ser 12 menos 8, vai dar 4. Então, o máximo foi 12 mais 8, 20, o mínimo foi 12 menos 8, 4. Então, esse resultado, ele vai dar no mínimo 4, no máximo 20, ok? Então, ele vai de 4 até 20. Observa aí na questão, volta aí a questão. Isso, ó, na questão ele disse que um vale 12 e o outro vale 8. Ele não deu nem direção nem sentido, tá? Mas eu sei que o máximo que isso pode dar é 12 mais 8, 20, quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. E o mínimo que pode dar é quando eles estão na mesma direção em sentido contrário, 12 menos 8, 4. Então, minha resposta vai ter que estar entre 4 e 20. Ele colocou um possível resultado. Então, professor Pipoca, essa questão seria por eliminação do Enem, ocorre muito isso também em outras disciplinas, é bom o aluno matar também a questão por eliminação, com o professor Pipoca aí, que ele vai eliminando aí as alternativas. Então, vamos lá, galera. Bom, só aproveitando a oportunidade, antes de responder a questão, para mandar um abraço para todos os alunos do Êxito, do Colégio de Curso, né? E toda a equipe do Êxito também. E aproveitar para mandar um abraço para todos os alunos da Escola Estadual Miriam Tchelle, escola localizada em Nova Natal. Está abraçado todo mundo. Voltando para a questão. Bom, então vocês viram que o máximo que pode ter valor é 20 e o mínimo que pode ter valor é 4. Então vamos eliminar. Vamos devagarzinho. Bom, o A tem 22. Gente, 22 não está entre 4 e 20. Então o 22 está cancelado, nulo. Então não pode ser a letra A, não pode ser o 22. Então, vamos dar só um pulinho para a letra C, que está embaixo. C, ó, não, vamos para a B, vamos na sequência mesmo. B, 3. A 3 está entre 4 e 20? Não, não está entre 4 e 20. Está abaixo de 4. Então, também está nula. Vamos dar um pulinho para a letra D. Vamos para a letra D. 0. Ó, 0 está entre 4 e 20? Claro que não, né, gente? Então, ó, dá uma cortada aí nesse 0 aí, professor. Não tem nem cabimento, né? E letra E, 21. A letra E, 21. Está entre 4 e 20, é 21? Também não, né, gente? Então, corta. Sobrando quem? Sobrando a letra C. Então, ó, não precisou de continha. Por eliminação, você chegou na questão. Ok, pessoal? Então, a questão bem interessante.